Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Análise: zagueiro esquecido por outros treinadores do Flamengo tem reviravolta incrível, e ganha espaço com Tite. O zagueiro Pablo, de 32 anos, foi contratado pelo Flamengo em março de 2022. Na época, o jogador estava no Lokomotiv Moscou da Rússia, e foi negociado ao Mengão por cerca de 2,8 milhões de euros, cerca de 15,6 milhões de reais na cotação de 2022. Após vários técnicos terem passado pelo CT da Gávea, Pablo não conseguiu encantar a nenhum deles, não conseguindo assumir a titularidade do Flamengo. Mas com a chegada do técnico Tite, esse cenário pode mudar. Entre 2017 e 2018, quando o defensor ganhou o Brasileiro pelo Corinthians e foi vendido para o Bordeaux da França, Pablo estava em seu auge. Inclusive na época comandando a seleção brasileira, Tite chegou a convocar o zagueiro 2 vezes pela seleção, para os jogos contra a Arábia Saudita e a Argentina. Em ambos os jogos Pablo foi titular, fazendo dupla de zaga com Marquinhos. Se o passado parecia promissor e isso fez os dirigentes flamenguistas o comprarem, o presente deixou a desejar. Sem se firmar, Pablo parecia esquecido no banco do Flamengo, sempre sendo a terceira ou quarta opção da posição. Porém, com o histórico de Tite com o zagueiro, acredita-se que agora o defensor poderá ter mais oportunidades. Inclusive, isso já foi visto no jogo contra o Cruzeiro, na estreia de Tite pelo Flamengo. Ao precisar substituir Davi Luiz, que torceu o tornozelo, Pablo foi o substituto imediato de David na posição, quando Tite ainda tinha a opção de colocar o também experiente zagueiro, Rodrigo Caio. Indícios de um novo trabalho de Tite que teve que fazer escolhas, e optou por Pablo na posição. O contrato de Pablo com o Flamengo irá até dezembro de 2025. Na temporada 2023, Pablo entrou em campo apenas 12 vezes. Neste recorte, o zagueiro participou dos 90 minutos de jogo em 7 deles. Com o jogador em campo, o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Análise: zagueiro esquecido por outros treinadores do Flamengo tem reviravolta incrível, e ganha espaço com Tite. O zagueiro Pablo, de 32 anos, foi contratado pelo Flamengo em março de 2022. Na época, o jogador estava no Lokomotiv Moscou da Rússia, e foi negociado ao Mengão por cerca de 2,8 milhões de euros, cerca de 15,6 milhões de reais na cotação de 2022. Após vários técnicos terem passado pelo CT da Gávea, Pablo não conseguiu encantar a nenhum deles, não conseguindo assumir a titularidade do Flamengo. Mas com a chegada do técnico Tite, esse cenário pode mudar. Entre 2017 e 2018, quando o defensor ganhou o Brasileiro pelo Corinthians e foi vendido para o Bordeaux da França, Pablo estava em seu auge. Inclusive na época comandando a seleção brasileira, Tite chegou a convocar o zagueiro 2 vezes pela seleção, para os jogos contra a Arábia Saudita e a Argentina. Em ambos os jogos Pablo foi titular, fazendo dupla de zaga com Marquinhos. Se o passado parecia promissor e isso fez os dirigentes flamenguistas o comprarem, o presente deixou a desejar. Sem se firmar, Pablo parecia esquecido no banco do Flamengo, sempre sendo a terceira ou quarta opção da posição. Porém, com o histórico de Tite com o zagueiro, acredita-se que agora o defensor poderá ter mais oportunidades. Inclusive, isso já foi visto no jogo contra o Cruzeiro, na estreia de Tite pelo Flamengo. Ao precisar substituir Davi Luiz, que torceu o tornozelo, Pablo foi o substituto imediato de David na posição, quando Tite ainda tinha a opção de colocar o também experiente zagueiro, Rodrigo Caio. Indícios de um novo trabalho de Tite que teve que fazer escolhas, e optou por Pablo na posição. O contrato de Pablo com o Flamengo irá até dezembro de 2025. Na temporada 2023, Pablo entrou em campo apenas 12 vezes. Neste recorte, o zagueiro participou dos 90 minutos de jogo em 7 deles. Com o jogador em campo, o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Tem muita qualidade, Rossi que se cuide, empresário de Tite pode colocar novo goleiro no Flamengo. Logo na estreia com Tite, o Flamengo entrou em campo fora de seus domínios, diante de um Cruzeiro extremamente pressionado e com Ronaldo presente no estádio. A questão é que os cariocas aproveitaram melhor as chances criadas, venceram por 2-0, iniciaram com o pé direito esse novo ciclo e pioraram ainda mais a vida dos mineiros. A intenção deste momento no rubro-negro é conseguir o máximo de pontos possíveis no Campeonato Brasileiro para terminar o ano com moral e conseguir saber ao certo quem deve estar, incluso no planejamento de 2024. Enquanto isso, a diretoria vai cogitando novas contratações, até porque novidades serão necessárias para fazer um ano melhor do que 2023. Nessa linha, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Pedro Ramiro, que recebeu uma confirmação de uma fonte importante, o mais querido tem interesse na contratação de Carlos Miguel, atual reserva imediato de Cássio. Vale lembrar que o goleiro é tratado como um xodó pela torcida do Corinthians, pois sempre rendeu muito quando recebeu oportunidades na ausência do titular.
Um ponto que pode ajudar os cariocas é o fato do gigante de 2,04 metros ser agenciado pelo mesmo empresário de Tite, facilitando a situação. Importante ressaltar que Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola na Band, já havia trazido essa possibilidade, ou seja, caso a diretoria corintiana queira manter o arqueiro no elenco, vai precisar se mexer. Chega e vira titular rapidinho com Tite. Flamengo decide fazer nova contratação e reforço de peso aparece na lista. O Flamengo mostrou um belo cartaz de visita contra o Cruzeiro sob o comando de Tite. Time flamenguista foi bem mais organizado e poderia ter goleado a Raposa facilmente, mas pecou em algumas tomadas de decisões. Novo treinador já começa a demonstrar seu trabalho e a expectativa é muito alta. Do Mengão conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América via Brasileirão sem sustos. Apesar da boa partida flamenguista, muitos torcedores do Mengo não ficaram satisfeitos em uma posição e criticaram demais o lateral direito Wesley, que realmente deixou a desejar em algumas situações, principalmente no ataque quando tinha posse de bola e poderia passar para o companheiro, mas ou errava o passe, ou perdia a bola, ocasionando alguns contra-ataques adversário. A direção flamenguista também detecta o setor como carente de um profissional mais confiável e já traçou um reforço da posição como prioridade. Tite ainda está conhecendo os jogadores, mas já participa diretamente do planejamento para 2024 e um atleta com mais qualidade na lateral pelo lado direito e traçado como objetivo. A ideia é encontrar um atleta que chegue, tome conta da posição e eleve o nível dentro de campo. Entre os nomes listados para possíveis reforços, aparece o de Daniel Munhoz, lateral colombiano que veste a camisa do GEM, clube belga da Pro League. Defensor tem 27 anos e sempre é especulado para vestir a camisa do Mengão. Nos primeiros contatos anteriormente, o CRF soube que o jogador da Colômbia aceitaria a possibilidade de vestir o manto sagrado. Ele tem contrato com o clube belga até junho de 2024, ou seja, poderá assinar um pré-acordo a partir de janeiro. E você, torcedor, o que acha de Daniel Munhoz no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.